Apelidado de Dom Pablo, ou El Patrón, Pablo Emílio Escobar Gaviria, ou Pablo Escobar, foi o criador de uma das maiores máfias do mundo. E quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Para pensar no milhão, milhão realmente é um número grande. Agora o bilhão é muito maior que o milhão. Se você tem uma ideia, 1 milhão de segundos equivale a 11 dias. 1 bilhão de segundos equivale a 32 anos. Essa é a diferença de 1 milhão para 1 bilhão. O Pablo Escobar não perdia 1 bilhão, ele perdia 2 bilhões de dólares por ano com ratos. O que aconteceria se um ser humano tivesse dinheiro para comprar tudo? Essa foi a vida do Pablo Escobar. Tanto é que na época os filhos dele viviam na maior regalia. As pessoas em volta dele viviam na maior regalia. A filha dele chegou a ganhar um unicórnio de presente, porque ela pediu um unicórnio pro pai e o pai mandou costurar um chifre na cabeça de um cavalo para que ela ganhasse um unicórnio. Então, tipo assim, o filho dele nunca andou 2 vezes da mesma moto. A cada vez que ele ia andar, era comprado uma moto nova. Então, quando ele tinha 10 anos, ele já tinha mais de 100 motos. E ele começou a tomar essa fama de cara perigoso, porque várias pessoas começaram a ser assassinadas. E o dinheiro que ele dava pro povo já não era o suficiente para convencer todo mundo. Então, em 1989, ia ter uma nova eleição na Colômbia. Um dos candidatos era Galán. Um dos projetos desse cara era pegar o Escobar e acabar com o cartel de Medellín. Ele prometia para todo mundo que faria isso. E, obviamente, isso fez com que o Pablo quisesse matar ele. O Pablo tentou matar ele 3 vezes. Na primeira vez o Pablo mandou 3 homens irem até um comício que ele faria com uma bazuca. Quando ele ia subir no palco, ele foi avisado por um policial que tinha visto esses 3 homens que alguém poderia matá-lo. Então Galán não subiu no palco, ele foi avisado antes de morrer. Esse policial que avisou e que viu os caras acabou sendo morto no mesmo dia e morreu. Depois disso, o Escobar tentou matar ele de uma forma ainda pior, de uma forma que custou muito caro pro Escobar. O Escobar mandou uma pessoa sem saber pra dentro do mesmo avião que Galán ia. A ideia era que o Galán fosse sem saber, que o Galán fosse uma pessoa suicida, quase que lembrando um kamikaze aí, morrendo dentro de um avião por alguém. Ele teria que ir com um gravador e tentar entrevistar o Sr. Galán. Essa era a intenção do Escobar com aquele cara. Só que antes de entrar no avião, novamente o Galán foi avisado que alguém poderia tentar fazer algo com ele. E ele mudou de avião. E ele não entrou no avião. Ou seja, o cara quando tava lá em cima não viu o Galán. Em algum momento ele pensou que deveria gravar algo e ele tentou gravar. Quando ele tentou gravar, o avião foi pelos ares e explodiu tudo. Então mais de 200 pessoas morreram naquele dia numa tentativa do Escobar de matar o Galán. E que ele não conseguiu novamente. Bom, com 203 mortos depois disso, todo mundo ficou contra o Pablo Escobar. A opinião pública ficou contra ele. E aí ele decidiu voltar para Medellín. Ele não aguentava mais ficar ali e precisava ver sua família. Ele alugou então um apartamento e ficou lá. E ele foi ficando, e isso tudo sem ligar para a família, porque não podia, porque senão ele seria pego. Até que chegou o seu aniversário de 44 anos. Pablo fez 44 anos e isso mexeu muito com ele. Pela primeira vez ele não podia estar nem com a mãe, nem com a família, nem com ninguém. Ele não tinha luxo, não tinha poder em volta e não tinha nada. Ele se viu derrotado e a maior conquista que ele poderia ter é falar com os filhos. No dia seguinte, então, ele ligou para a família e chamou sua mãe até o local. A sua mãe estava indo visitar o Pablo Escobar quando a polícia interceptou e viu o Pablo Escobar fumando maconha em uma janela. A polícia então foi até o local, entrou e matou o comparsa que era o único protetor de Escobar. Já sem ninguém, Escobar trocou tiros com a polícia e ainda matou alguns policiais. As pessoas que seguiam Pablo sofrem até hoje. Sua mulher Vitória Eugênia, por exemplo, tem que se esconder até hoje. A polícia deu proteção pra ela por um tempo, mas hoje em dia ela meio que vive sozinha e às suas custas. Além de ter de sustentar, se esconder, ela ainda corre o risco de ser morta tanto pela polícia quanto pelo crime, porque muitas pessoas odeiam Pablo até hoje. Seu filho Juan chegou a escrever livros sobre o Escobar. Ele fez um documentário e escreveu um livro contando a história dele. Mas ele também teve que um tempo ficar viajando e se escondendo sempre, trocando de identidades para poderem não saber que ele era filho de Pablo Escobar. Ele também contesta a versão de que o pai teria sido assassinado e diz que o pai se suicidou, que a polícia só disse que matou ele para poder contar a vantagem e contar uma história e uma vitória para a polícia colombiana. A Virgínia Vallejo, que era amante de Pablo Escobar e também era uma jornalista da época, contribuiu depois com a DEA com várias informações sobre o cartel de Medellín e sobre o envolvimento político que o cartel tinha. Em 2006 ela recebeu o exílio dos Estados Unidos e foi morar no local. Ela também lançou um livro Amando a Pablo e odiando a Escobar, onde ela conta as histórias. Os irmãos Ochoa, que eram parceiros de Escobar,
foram presos. Eles se entregaram e prometeram nunca mais cometer nenhum crime. Em troca, eles receberam a liberdade novamente. Isso porque foi uma forma do governo de que eles não cometessem mais nenhum crime, falando: tá, a gente perdoa os crimes de vocês, só não cometam novos. Popeye, que era um dos braços direitos de Escobar e que foi o responsável por matar mais de 400 policiais, hoje em dia vive mudando de lugar para lugar. Ele também não consegue se manter em nenhum local porque ele corre sérios riscos de vida. Griselda Blanco era uma das responsáveis por mapear o dinheiro de Escobar na época, e ela continua se envolvendo com isso até que em 2012 ela foi assassinada por conta disso e por conta de cobranças de inimigos de Escobar. Ou seja, em 2012 teve gente morrendo ainda por conta de Escobar. O Roberto Escobar Gaviria, ou seja, o irmão de Escobar, também tentou participar do crime na época, mas em 92 ele acabou se entregando à polícia, e isso fez com que ele desse alguns detalhes de Escobar na época. Com punição, ele recebeu uma carta bomba na sua cela. Quando ele foi abrir a carta, ela explodiu, deixando ele cego de um olho. Gacha, que era o segundo maior nome dentro do cartel de Medellín, também morreu. Ele morreu junto de seu filho quando um infiltrado da polícia falou onde ele estava. Passando a localização, a polícia foi até ele. Chegando no local, a polícia simplesmente fuzilou ele. Foi até difícil reconhecer o rosto dele. Isso porque ele recebeu 48 tiros, a maioria na cabeça.